Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, falando aí do grande jogo do Verdão contra o Fortaleza aí fora de casa. Palmeiras conseguiu aí um grande resultado aí, porque o Fortaleza não perdia no Campeonato Brasileiro desde 2023, galera. Palmeiras aí é líder do Campeonato Brasileiro com 13 pontos e tá isolado aí na liderança com 4 vitórias e um empate. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Mergulhar no líder, pela primeira vez, estamos cheios de teses, né? Pela primeira vez a gente tem um líder isolado no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras sempre teve, desde a primeira rodada, a pontuação máxima de um time, 3, depois 6... né? Mas todo mundo estava ao lado dele. Agora o Palmeiras chega, aliás, começou com um ponto, não foi sempre não. Primeira rodada ele empatou. Empatou, né? Com o Botafogo, com o Botafogo. Na segunda rodada ele já entrou na turma dos 4, em que todo mundo que tinha 7 times com 4 pontos estavam na ponta. Na segunda rodada, depois 7, 10 e agora se isola na liderança depois de 5 rodadas desse Campeonato Brasileiro. E se isola ao derrotar o Fortaleza no Castelão, num jogo em que o Everton pega um pênalti no finalzinho e a gente começa a debater aqui a partida que deixa o Palmeiras pela primeira vez líder isolado nesse Campeonato Brasileiro. Alguma surpresa de ver o Palmeiras líder do campeonato? Essa é um bom tom. Alguma surpresa do Palmeiras vencer o Fortaleza, que não perdia 23 jogos no Castelão? Não. O Fortaleza está num momento muito ruim. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. O momento do Palmeiras é bom, são 6 vitórias seguidas. Eu esperava que o Palmeiras voltasse pelo menos com um ponto do Castelão. Vai voltar com 3 pelo primeiro tempo bom que fez. O Palmeiras fez o primeiro tempo muito bom. E porque o Everton pegou o pênalti no final do jogo. O Everton pegou o pênalti aos 92 minutos. Que reorganizaria todo o nosso discurso para hoje. Assim, é difícil. Um único lance, né? Mas o segundo tempo do Palmeiras, depois das mudanças do Vojvoda, que reavivaram o Fortaleza no jogo, não foi tão bom assim, né? Mas aí você, agora, pegando aqueles números que eu usei, o calendário também explica muito, né? Os times não têm tempo para trabalhar, para treinar, então o nível acaba baixando mesmo, né, Ramon? Porque ninguém aguenta. Assim, eu acho que o Palmeiras soube jogar o jogo ontem. O Palmeiras está bem. Sobre o que, Ramon? Desculpa. Soube jogar o jogo, da maneira como é enfrentar o Fortaleza no Castelão. Se a gente pegar a semana do Palmeiras, um jogo desgastante, emocionalmente, fisicamente, contra o Inter. Tirou a invencibilidade do Inter em 2025 no Beira-Rio. Vai para Fortaleza enfrentar o Fortaleza no Castelão. Jogo difícil, gramado ruim, umidade, torcida faz muita pressão. Soube jogar mantendo o mesmo time. Teve a troca do Flaco Lopes, que faz esse gol, no lugar do Vitor Roque. E vai agora viajar para altitude, né? Para enfrentar o Bolívar. Então, assim, pegando esse contexto da semana do Palmeiras, o Palmeiras soube jogar, né? O segundo tempo, o Vojvoda, como o Led falou, tinha que fazer o que fez, botou ali o Davidson para tentar empurrar o Palmeiras para trás e fazer uma pressão. Deu certo, né? Conseguiu o pênalti no final, que acabou sendo desperdiçado. Aliás, os dois gols saem de bolas alçadas na área. Aliás, desculpa, os dois lances, né? O gol e depois o pênalti que o Everton vai defender saem de lances do Fortaleza alçando bolas na área do Palmeiras. Diga, Lino, perdão, te interrompi. Não, eu ia falar... Primeiro vale a pena olhar o lance do pênalti, né? Esses pênaltis esquisitos, de braço aberto, isso aí dá uma hora e meia de programa para a gente discutir. Mas eu queria falar de outra coisa, da facilidade que o Abel tem para recuperar jogador, né? Para trazer de volta Felipe Anderson, Giai, vários jogadores. Não, o próprio Flaco Lopes não saiu de mira dele. Ele comete seus equívocos, mas ele reinventa jogador, né? O Giai, ele está jogando preso, né? Quase como um terceiro. E ele preso funciona mais. O Felipe Anderson está jogando Só um pouquinho, no ar está a defesa que garantiu a liderança. A defesa, né? Do Everton. Sim. Defesa importantíssima, mais uma, na hora H, mantendo o Palmeiras... E se essa bola entra, imagina o Abel na coletiva, ele já reclamou ganhando, cara. Perfeito. Agora, Ramon, posso fazer uma pergunta? Deve. Sem querer ser Mas chato. só um pouquinho, já que ele não tocou no pênalti, para não deixar a dúvida no ar, a regra pode ser uma porcaria. Então. Mas pelo olhar da regra isso é pênalti. Não, mas a regra é uma porcaria. A regra é uma porcaria, mas é pênalti. Mas será que a regra é uma porcaria ou a nossa interpretação aqui no Brasil está muito equivocada, cara? Às vezes eu vejo esses lances fora do Brasil, em alguns lugares... Tem hora que marcam, ok, mas na maioria das vezes, não é só esse aí não, cara. Vários lances de bola na mão na bola,
que eu acho que a gente ainda... Esse aí é claro, né? Ele disputa a bola pelo alto, dá para discutir. Como é que o cara vai disputar a bola pelo alto com o braço ali sim, preso, ali sim, cara? ali sim. Eu queria entrar nesse Até assunto. é fácil, esse aí é difícil de não marcar. Porque se eu estivesse jogando hoje, eu estaria envolvido em vários lances como esse. Porque eu sou lateral, eu tenho que subir toda hora para cabecear numa bola alçada na área. Gente, é impossível você fazer o movimento do salto exatamente. Claro, uma coisa é você subir o braço acima do seu ombro aqui, ali na cabeça. ele trava o cabeceio do adversário com o braço na bola. Assim, mas você tem que fazer o movimento. A gente vai chegar no Santos e São Paulo. Aquele lance também do pênalti, ele tá saltando. É menos de um segundo. Como o cara vai saltar? No meio do salto, eu vou abaixar o braço, o cara cabecear, vai ser pênalti. O pênalti do Juventude no 2-2 com o Mirassol, o pênalti difícil, do Mirassol, né? No Não, final da partida. O ideal era você ter bom senso aí. Essa bola ia no gol? Não ia no gol. Não ia acontecer nada nesse lance. Então o cara marca campeão. Mas, gente, peraí. Mas foi uma estupidez, né? Mas, desculpa, eu vou ter que voltar ao ponto básico da regra, gente. Ele não pode subir com o braço fechado. Mas ele não é... Eu não estou discutindo se foi pênalti. O pênalti foi bem marcado, é a regra. Eu só estou discutindo a elaboração da regra, da recomendação. É isso que eu estou discutindo. Não estou discutindo se foi pênalti ou não. Se você der uma busca no oráculo, né? Vai lá, digita no site de busca. Regra, mão, movimento natural, pênalti. Você vai chegar a esse texto aqui. Né? O braço não deve estar esticado ou afastado do corpo para interceptar a bola ou ampliar a área do corpo. A FIFA e a IFAB esclarecem que, para uma mão ser considerada falta, a mão / braço deve estar em uma posição antinatural, como esticada ou afastada do corpo. Né? Para aumentar a área corporal e impedir a passagem da bola. Eu acho tudo isso aqui uma grande porcaria. Quem escreveu isso aqui não sabe nada do jogo. Perfeito. Nada, não sabe nada. É um burocrata que sentou e achou que estava causando uma coisa, vou criar uma regra genial. Isso aqui é uma porcaria. Mas é o que temos. E dentro do que temos tem que ser aplicado. Mas isso aí defende a tese, quando você fala de antinatural, quando a regra fala de movimento antinatural, não tem nada mais natural do que você subir para uma bola. Perfeito, mas aí tem exemplos. Posição antinatural. Se a mão / braço estiver esticada, então, ou afastada do corpo para interceptar a bola e ampliar a área corporal. Portanto, posição de falta. Defesa. Isso aí era para evitar. Falta. Isso aí principalmente foi criado. Mas só para não causar desinformação. O texto é claro para mim. Foi aplicada a regra. Claro, foi aplicada a regra. A regra que é uma porcaria. A regra foi aplicada, é exatamente isso. Ele não se conforma. Mas é um texto. Eu acho que a gente interpreta mal, porque essa regra foi criada para evitar que o cara pare na frente do marcador assim. Mas, área do braço. O limite superior do braço para avaliação de toques na mão é a linha da axila. Está na linha da axila. Então é pênalti. Não, é uma porcaria, mas só é o seguinte, o movimento antinatural, o salto, gente, você vai saltar, você faz esse movimento. Todos fazem. Então, assim... Se você está no chão, o movimento antinatural é muito mais evidente do que no salto. Exato. Que no salto. Esse aí até ok, dá para você entender a marcação do pênalti. Aquele do Santos... Antes, assim, essa aqui são muitas linhas, né? Antes a regra tinha 2 linhas. Cabia ao árbitro interpretar a intenção do jogador. Nunca foi uma regra perfeita, porque o futebol é um jogo imperfeito. E a interpretação sempre gerava polêmica. Aí decidiram tentar algo mais objetivo. E aí abriram a porta do inferno, criando a porcaria de regra que a gente tem hoje. Acho que o ideal era voltar ao que era antes, nunca vai ser perfeito, vai dar polêmica pra caramba, porque avaliar se houve intenção ou não é sempre complicado, mas era uma regra mais justa, no meu entendimento, que fazia mais sentido. Hoje, obriga um zagueiro, nesse tipo de lance, saltar, e ninguém salta em nenhum esporte com o braço assim. Só que é a regra. Se nesse lance ele tá correndo para trás, e nesse movimento de saltar ele faz para trás e faz assim com o braço, ok. Né? Mas ele vai de encontro à bola para disputar. O Davis também, ele abre o braço. Só deixando claro mais uma vez que a gente não está discutindo o pênalti. Exato. A regra. A regra a gente está discutindo quem fez a regra. E tivemos na rodada alguns exemplos de aplicação da regra em lances, nenhum lance é igual, mas em lances semelhantes. Né? Então, por exemplo, eu rodo de novo para vocês a mão do Naves, pênalti por Fortaleza. E é o tipo do lance que, se o VAR chama, o árbitro vai, não tem o que fazer, né? Foi o que aconteceu. Teve a mão do Enzo Dias, pênalti para o Santos. O VAR chamou, não tem o que fazer. Bateu na mão, tá acima ou na linha da axila, perfeito, pênalti, não tem o que fazer. O Enzo Dias, pênalti para o Santos. Sabe o que mais me incomoda nesse pênalti do Sansão?
é que a bola não ficaria na posse do Santos ainda. Concordo. A bola para trás não ficaria na posse do Santos. A regra é horrível, gente. A regra é muito ruim. Mas e o Enzo tá fazer o quê? saltando, cara. Mas a bola ia para trás e bate no braço do cara. Esse é pior ainda. Pior ainda, Fortaleza. Mão do João Pedro, pênalti pro Inter. Nesse caso, eu acho que é um pênalti, muito pênalti. Para mim tá corretíssimo, exatamente. Muito tá pênalti. Porque eu falei, a intenção dele não foi disputar Muito a bola. pênalti. Ele Muito abriu o pênalti. braço, ok. Aí ok, pênalti. Mas teve um pênalti não marcado. Inclusive, ele tá com o braço... E um lance que não foi marcado, talvez por não terem certeza se foi dentro ou fora da área. Pelo primeiro ângulo, sugere que foi dentro da área. E existem outros ângulos que sugerem que o toque foi fora da área. E aí é impossível determinar o VAR se o lance acontece. Esse lance, para mim, já sugere que pode ter sido fora. Então, por isso, esse lance não foi marcado como pênalti. O VAR não teve como fazer a revisão. O VAR só entra em lance de pênalti, claro. E as imagens não são suficientes para estabelecer se esse toque foi dentro ou fora da área. Então é isso. É a regra. Pois é. É a regra. Deve se achar o máximo, mas ela é muito ruim. Votemos o que debatíamos antes? Palmeiras, né? Palmeiras. Então, o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, acho que segundo tempo não. Fortaleza, eu acho que deu até bons sinais no segundo tempo de reação, podia ter empatado o jogo no final. Mas é um Palmeiras muito acima do que a gente imaginava no início do campeonato. Até começou não ganhando do Botafogo na abertura, mas depois já são 6 vitórias seguidas. Ganhou todas na Libertadores, ganhou os outros jogos todos no Brasileiro e tem jogado bem. No segundo tempo, nem tanto. E fica para o Fortaleza isso. Ele deixou de ser um time absolutamente imbatível no Castelão. O resultado, para mim, não era surpreendente ontem, como não foi. Mas deu sinais no segundo tempo de melhora. Tem que se abraçar esses sinais de melhora para tentar voltar ao trilho. Ainda não é uma situação desesperadora, muito contrário, até porque o nível do campeonato até agora é baixo. Então o Fortaleza, mesmo fazendo tão poucos pontos, 5 pontos, ele continua bem acima do corte, do Z4. Mas é um jogo que precisa melhorar. Tanto na Libertadores, quando está mal, quanto no Campeonato Brasileiro. Bom, o Palmeiras não está brilhando ainda e sequer à altura do elenco que ele tem. O Palmeiras investiu muito para fazer dessa temporada uma temporada vitoriosa. O Abel é um cara ambicioso, certamente está pensando em arranjo de elenco, de time, para fazer um Mundial aceitável no meio do ano, para ter uma temporada de novo de briga por Libertadores, Brasileirão, em alto nível. E acho que a montagem do elenco está à altura disso. Construir o crescimento com resultados é o paraíso para qualquer treinador. Alivia a pressão, teu goleiro pega uma no final do jogo, beleza. Você consegue resolver o jogo num lance de bola parada, numa escapada, ok. Mas o Palmeiras está competitivo. Acho que não dá para falar de brilho ainda do time do Palmeiras, mas o arranjo de jogo do Palmeiras para esse momento da temporada sustenta o crescimento do time. Mas não será este o brilho do Palmeiras? Eu acho que... Porque assim, os times são diferentes. As pessoas esperam um tipo de jogo do Flamengo que o Palmeiras não vai ter e vice-versa. E o brilho do Palmeiras, do Abel, me parece a constância, a regularidade, a competição. E com alguns jogos muito bons. Vamos pegar as vitórias seguidas? O Palmeiras empata com o Botafogo, não foi um grande jogo. Mas não jogou mal. Não jogou mal, mas não foi um grande jogo. Derrota o Sport, não jogou bem, foi com erro de arbitragem, não jogou bem. Esse jogo foi ruim. Aí, cara, veio uma resposta... Foi o melhor jogo do Palmeiras. Muito boa. Um grande jogo do Palmeiras. Amassou o Corinthians. Amassou o Corinthians. Foi. Fez um jogo muito bom contra o Inter no Beira-Rio. Ganhou no Beira-Rio, cara. A única derrota do Inter na temporada foi do Palmeiras. Né? Foi um jogo igual. E ganha do Fortaleza fora. E no meio tempo ainda uma vitória em casa pela Libertadores. Você acha que o futebol do Palmeiras é esse, assim? Eu acho que se esse for o futebol do Palmeiras, vai ser campeão brasileiro. Eu acho que esse é o futebol... Porque ele vai chegar é uma regularidade muito grande. E até quando ele não joga bem, ele dá um jeito de vencer os jogos. Então, se ele mantiver isso, vai ser campeão brasileiro. Eu acho que o Palmeiras voltou a ser... Que é o campeonato da regularidade. Eficiente. Ontem foram 6 finalizações, 4 no alvo, 2 entraram. É isso. Esse é um Palmeiras eficiente, voltando a ser eficiente. Com o Abel mudando o esquema de jogo, botando o Felipe Anderson onde ele mais rendia na Lazio, trazendo o Estevão para dentro, que na base jogava ali naquela função, tendo uma liberdade de ser um segundo atacante, de ser um 10, de cair pelo lado, fazendo troca com o Felipe Anderson, dando uma sustentação, com o Emi Martins ali protegendo muito o Giai,
protegendo o Felipe Anderson, que não é um cara defensivo, ao contrário do lado esquerdo, que o Piquerez é um lateral que usa muito o lado do campo, com o Facundo jogando por dentro. Enfim, é o Abel reajeitando, né, colocando seus jogadores, readaptando alguns jogadores nas posições que eles podem render mais. E aí entra a questão da eficiência. O Flaco, que não vem fazendo gol, fez ontem. Jogou bem, hein? Exato. É que o Palmeiras tem um timaço para ser só competitivo, entendeu? Eu entendo que é o estilo Abel, o jeito Abel de jogar, mas hoje o Palmeiras não precisa mais jogar só em espaço de adversário. Hoje E ele conseguiu fazer o Palmeiras evoluir em vários momentos do trabalho dele. Eu acho que o potencial desse time do Palmeiras é para muito, mas muito mais. Eu acho que é para o jogo, o desempenho que teve contra o Corinthians. Ele pode jogar naquele nível. O jogo contra o Corinthians foi muito bom. Eu também acho, a régua é essa. Não é só competitivo. Ele é capaz de jogar daquele jeito. Mas a média é mais ou menos essa, que é muito competitiva. Alguém joga melhor do que o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro para vocês? Cara, ainda há pouco parecia ser o Flamengo. O jogo do Flamengo contra o Juventude foi uma coisa absurda para mim. Mas nível altíssimo. De repente o Flamengo oscila. Flamengo, Palmeiras, são os dois que a gente imaginava. Na mesma rodada em que o Flamengo derrotava o Juventude, o Palmeiras derrotava o Inter fora. É uma questão de avaliar qual resultado tem mais Acho peso. que o Palmeiras está sendo mais eficiente. 6-0 no Juventude em casa ou 1-0 porque o nível de está sendo mais enfrentamento, eficiente para resolver os jogos do que o Flamengo. Eu acho. Por exemplo, o Flamengo fez um jogo muito igual contra o Inter, mas em boa parte do segundo tempo ele foi melhor do que o Inter. Ele não ganhou o jogo. O Flamengo fez um jogo equilibrado contra o Vasco no primeiro tempo. Em boa parte do segundo tempo ele foi melhor. Ele não ganhou o jogo. Contra o Vitória ele teve dificuldade, mas ganhou. Contra o Juventude ele arrebentou, goleou. Qual foi o outro jogo que o Flamengo teve? O Grêmio. Foi um jogo muito fácil para o Flamengo, ele controlou o jogo todo. Então, eu acho que a eficiência do Palmeiras está sendo mais significativa e justifica essa diferença de 2 pontos. E ontem o Everton não tem a fama de ser bom pegador de pênaltis. Inclusive, por que a gente está falando isso? O torcedor do Palmeiras se queixa de essa equipe tão vitoriosa nas disputas de pênalti em 10 com o Everton ter vencido apenas 2, 20%. É baixo, né? Em compensação, o histórico dele com pênaltis durante o jogo e pênaltis muito decisivos é altíssimo. Então, no ano passado, 37 do segundo tempo, 3-1 Botafogo, Tiquinho, ano retrasado, Tiquinho poderia definir o Campeonato Brasileiro ali. O Everton defendeu e ali o Palmeiras arrancou para a virada e o título. Ontem, um pênalti que garante 3 pontos, né? Esse pênalti foi a divisão, aliás, igualzinho, né? O do Tiquinho e o do Fortaleza, iguaizinhos os pênaltis. Iguaizinhos, no mesmo canto, o mesmo tempo de reação, idênticos, né? Pegou pênalti em final olímpica. Então, assim, é um cara que tem... Posso fazer uma pergunta pro Ramon? É um cara que tem também do mesmo lado. Ou seja, não é um bom lado para bater no Everton. É melhor bater do outro lado, Os né? batedores agora Posso fazer podem uma virar o pé. pergunta pro ex-jogador? Deixa eu pensar. Pode, Ramon, fazer essa pergunta? Para não dizer que eu sou Carlos tem moral, pode. Quem tem mais mérito? O mérito do Everton é claro. Mas o Lucheiro bateu bem um pênalti? Pisada na batida do Lucero, mas eu acho que foi assim, não foi tão forte como teria que ser, mas a reação do Everton foi espetacular. Ele foi bem na bola, ele foi bem na bola. Cara, é igualzinho do mais do mérito Tiquinho, do Everton, eu acho mais mérito do Everton. Igualzinho do Tiquinho. A leitura do movimento do Lucero vindo para a bola também, obviamente tem estudo aí, né, de cobrança de pênalti. Esse movimento no tempo certo, ele sai com uma explosão no tempo certo. Não, isso que eu falei, isola o Everton. Estou perguntando se o Lucero, a cobrança foi... Boa? Não. Boa. Foi ruim. Não foi boa. Não foi boa, foi ruim. Viu como é que eu sou? Mas não tira o mérito do Everton. Não, não tem problema. Não, mas o mérito do Everton, eu não estou mexendo nisso. Ele foi lá e pegou a bola, mas eu acho que a cobrança não foi permitir também adequada. o cruzamento depois, né? Ele abre os braços ali, ó, e impede que no rebote haja um cruzamento. E essa bola foi entre o Everton e a trave, assim, no meio desse... É onde o goleiro mais... E aí ele vai impedir que haja um cruzamento e a jogada perseguida. Estava procurando aqui para ver quando é Palmeiras e Flamengo. É no final do mês que vem, né? Dia 25 entre... 25 de maio? 25 de maio. Estamos a um mês de um Palmeiras e Flamengo. Só que vai ser entre um jogo de Copa do Brasil e um jogo de Libertadores. Talvez seja a última rodada antes da próxima data FIFA. Pode ser. O Brasil joga com... Não é que ainda vai ter Flamengo e Fortaleza, Flamengo e Tátira, Sport Flamengo. É 7 de junho, eu acho, a próxima data FIFA.
Ah, tá. Você fala data FIFA. Pode ser que esmague FIFA. ali. Mas é no meio de um jogo de Libertadores e Copa do Brasil. Mas nós estamos há um mês, de repente, desse enfrentamento maravilhoso, cara. Tomara que o brasileiro resista, né? Porque a tentação de botar time misto hoje em dia é grande. Palmeiras é líder isolado, já tendo enfrentado o Inter fora, São Paulo. Fortaleza fora, Botafogo em casa, Corinthians. E o Abel, ontem estava enfrentando um treinador que é o segundo mais longevo no futebol brasileiro, só está atrás dele em tempo de permanência num clube, e está pressionado pelos resultados desse começo de ano. E o Abel falou sobre o que ele considera a loucura do futebol brasileiro. Dá uma olhada. Se deixasse a barba crescer, vocês viam como ela está toda branca. E quando cheguei aqui não era assim. Aqui igual. Estou a falar há 4 anos atrás. Não tinha cabelos nenhuns brancos. Nenhuns. Agora estou cheio de cabelos brancos. E corto curtinho que é para vocês não os verem. Os campeões, desconforto. Não há outra forma. Desconforto no treinador. Desconforto nos jogadores. Trocar jogadores que nos dói no coração porque muito nos ajudaram. E depois, é como disse, é uma exigência diária, um compromisso diário. É quando eu não ganho, já sei que todos vocês me vão criticar como se eu fosse um treinador qualquer. E eu manter o meu foco, treino, repetição, consistência. E do outro lado está um treinador igual. Quanto custa mandar num clube 8 treinadores embora? Quanto custa isso? E ir buscar mais... Quanto custa? Eu pago para despedir e pago para entrar. Ou seja, quando entra um jogador estou a pagar a 2. Quanto isso custa? Quanto é que isto sai do clube em termos financeiros? Há equipas que não querem esperar, querem resultados para ontem. Como? Só vai ganhar um. Se cada equipa do futebol profissional tiver... todas tiverem o Ancelotti, ou o Guardiola, ou o Mourinho, ou o Luís Henrique, um vai ganhar e 4 vão descer. Podem ter a certeza absoluta disso. Eu gosto de acompanhar o semblante do Abel de janeiro a dezembro. Em janeiro tá sorridente, voltando de férias, queimado, fazendo piada. E a cada mês que vai passando, ele vai encrudecendo, assim, ficando tenso. Cara, é duro mesmo. E é por isso que eles são tão bem remunerados, entre outras coisas. Porque é dura a vida deles. E ele joga todas as competições, né? Sim. Tem técnico, pelo potencial do time, joga todas, né? Sim. Mas no fundo, sabe o que ele está querendo dizer para todos nós? Que a minha manutenção dá lucro para o Palmeiras. Não importa quanto eu ganho, a minha manutenção aqui dá lucro para o Palmeiras. Imagina o que estaria gastando se estivesse trocando treinador. Estão gastando muito mais do que pagam para mim porque estão errado ele não está, né? Errado ele não está. Se perigar, eu não tenho esse cálculo, estou aqui especulando, mas se perigar, o que o Santos gasta hoje, com salário de técnico demitido na soma... Tá, não é só o Santos, Corinthians. tem um monte, né? Sim, tem vários. Corinthians, exatamente. Pagou multa pro Mano, pro Ramon. Se você somar essas multas, dá mais do que um Abel por mês. Certamente, pode ser. É uma boa matéria de ser feita. Eu não tenho os números aqui, mas é uma boa matéria de ser feita. A gente geralmente faz assim, quantos técnicos os clubes adversários do Abel tiveram durante a passagem dele. 11, 8... E eu ainda acho que essa fala dele é uma espetadinha no Corinthians ainda. Pode ser. Não, o boa matéria é você fazer com o treinador e perguntar, eles não vão responder, mas de quantos clubes você ainda recebe? Sim. Abel? Não, Abel não, mas tem treinador aí que ainda recebe de uns 3, 4, 5 clubes. Parcelamento com advogado, aquela coisa toda. Que não dá o salário do Lédio. Exatamente. Passemos para o São Paulo, que contra o Santos engatou a primeira. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva aí. Ativa o sininho de notificação para receber todo o conteúdo que eu coloco aqui no canal, galera, beleza? Falou e até mais!